Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que seus familiares estejam bem também. Vamos continuar aqui com o tema de fatorial. Espero que vocês tenham dado uma lida, uma revisada, como eu deixei postado no mural. E qualquer coisa, qualquer dúvida, podem estar postando lá, que eu vou estar dando suporte. Então vamos lá. Quantas placas para identificação do veículo pode ser confeccionada com 3 letras e 4 algarismos? Considere 26 letras, supondo que não há nenhuma restrição. Às vezes é legal a gente estar desenhando para compreender melhor o exercício. Então, como que é uma placa de veículo, vou fazer aqui uma representação de uma placa de veículo, para ajudar melhor a visualizar. O que acontece? O veículo geralmente é composto por 3 letras, então eu vou representar por 3x, que são 3x letras, e 4 algarismos, então eu vou representar com 0, 0, 0, 0 e 0. Então como é que funciona? As letras são 26, então aqui no primeiro x seria 26 letras, depois mais 26 letras pode ser colocado aqui e 26 letras sem restrições. Os números praticamente vai ser 10, porque o 0 é contado, ele é representativo. Então é de 0 a 9, então seria 10 letras, 10 números aqui, 10 números aqui, 10 números e 10 números. Para saber quanta confecção de placa vai dar para estar fazendo, é uma conta de multiplicação direta, porque são 26 números aqui, vezes mais 26 letras, vezes mais 10 números, vezes mais 10 números, vezes mais 10 números, vezes mais 10 números. Multiplicando vai dar 175, 760, 000. Esse seria o tanto de placas confeccionadas. Nesse exercício aqui, de fatorial, é bem simples, Aqui já está esboçado a resolução, aí eu vou explicar. Geralmente a gente tem que procurar chegar no menor termo do fatorial. O menor termo do fatorial identificado é o 2. Então o 5 tem que chegar no 2 e o 3 tem que chegar no 2. Então reduzindo 5, 5, 4, 3, 2, chegou. O 3 tem que chegar no 2, aí chegamos no 2, mais 2, repete. E aí em cima repetimos, a parte de baixo a gente percebe que tem 2 aqui e 2 aqui. Então, o que a gente teríamos que fazer? Colocar em evidência o 2 fatorial. Colocando 2 em evidência fatorial, seria que está aqui 2 vezes 3, que seria essa representação aqui, mais o 1, que seria 2 vezes 1, repetiria o 2 que está aqui sozinho. Então, essa é uma representação tipo distributiva, que seria 2 vezes 3 fatorial e 2 vezes 1 ficaria o próprio 2. Aí montando a fração, conseguiríamos cortar o semelhante. Na multiplicação pode cortar direto, então daria para cortar o 2, corta o 2. Sobrou quem? 5 vezes 4 vezes 3 e 3 e 1 mais 3, 4. E aí fazendo essa multiplicação de fração, chegaríamos ao 15. Esse aqui seria: telefones de uma cidade possui 6 dígitos. Primeiro nunca é 0, supondo que a cidade passa a ter 7 dígitos. Qual o aumento no número de telefones? Então, a gente quer saber o aumento de número de telefones. Então, o primeiro nunca é 0. Então, o primeiro número nunca pode ser 0. Então, como é que a gente pode estar fazendo nesse exercício? Eu falei, imaginando um número de telefone. Como que a gente tem celular, tudo. Então, qual é o formato de número de celular? Então, eu vou colocar em casinhas. Seria 7, aqui está falando que tem que ser 7 dígitos. Então, eu vou representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. O que a gente conhece é que geralmente os primeiros dígitos ele não pode ser 0. Antigamente era de 6, então não pode ter o 0 no sexto. E hoje em dia é de 7 dígitos, então não pode ter 0. Então,
Entrando na regra antiga, né, contando, né, que aqui é o primeiro, né, segundo número, aqui seria o segundo número, terceiro número, sucessivamente, né, contando daqui. Mas, né, o primeiro, a gente não começa do zero, seria o próprio 9. Então a gente tem 9 possibilidades, porque o zero foi cortado. Então seria 9 números. Aqui também, no outro dígito, 9. Entrando na regra antiga, também não entraria o zero aqui. Na regra antiga, que são números que foram colocados mais um número, então tem 9 números. E os outros é de 0 a 9, então seria 10. 10, 10, 10, 10 e 10. Seriam 10 números. Então, como o exercício anterior, aqui teria 9 possibilidades de número, aqui 9, e aí depois vem 10 possibilidades, 10, 10, 10. E aí é uma multiplicação direta. Uma conta rápida para vocês fazerem, que você ganham bastante tempo. Em vez de pegar e digitar 9 vezes 9 vezes 10, entendeu? Quando tem zero, tem um esquema bem legal de fazer. Quando tem 10, 10, 10, 100 e 10, 100, 1000, entendeu? Quando é de 10, 100, 1000, 1 milhão, então você só faz a multiplicação dos números que não estão conjunto com zero, que seria 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81. E aí vocês contam os zeros que tem, que está junto com 1000, que está junto com 100, com 1 milhão, entendeu? Vocês contam a quantidade de zero. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 zeros. Então, na representação seria 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem fazer a conta na calculadora ou na mão que vocês vão chegar nesse valor. Aí tem a representação de notação científica, que uma aula eu vou estar explicando para vocês sobre notação científica. A representação de notação científica seria 81 vezes o 10, que é a representação. Quantos 10 tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então seria a resposta A. Essa aqui eu vou deixar para depois. Vamos para a nona. Depois eu vou explicar por que eu pulei a 7. Vou fazer a nona primeiro. A nona, vamos lá. O nono exercício. O nono, vamos ver. O nono exercício seria, a gente está simplificando esta fração. Aqui tem a regra, para a gente estar aqui do lado, eu coloquei a regra, para a gente poder estar identificando, né, o termo da representação que pode estar reduzindo e simplificando os n's fatoriais. Então vamos lá. Como que a gente vamos estar podendo resolver esse exercício? A gente tem n mais 1 fatorial mais n fatorial sobre n mais 2 fatorial. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que estar simplificando. Como que a gente vai estar simplificando? Usando o termo de estar tirando o número que está aqui. Tirando o termo dos n's fatoriais. Como que a gente vai estar fazendo aqui? Aí vamos lá. N mais 1. Tira 1, tirou 1, sobra só n fatorial. Mas o n fatorial não dá para simplificar. Depois vocês vêm aqui. N mais 2. Tira 1 daqui, vai ficar n
mais 1. N, tira 1, sobra N fatorial. Essa é a forma de redução, de simplificação do N fatorial. Como aqui é somando, né, então a gente usa a representação de soma. Chegando nesse termo aqui, a mesma coisa, você pode ver que aqui, vocês podem ver que tem o N fatorial em cima e N fatorial embaixo. Então a gente vamos ter que procurar isolar o N, porque tem N fatorial aqui e N fatorial aqui. Então a gente vamos ter que estar isolar o termo. Então a gente vai ter que isolar qual que está repetindo? N fatorial. Isolando o N fatorial, a gente tem a representação de N vezes N mais 1. Então a gente vai ter que repetir N mais 1. E a gente tem o N sozinho. Então, para poder repetir o N sozinho, vamos ter que colocar o mais 1. Seria N vezes 1, repetiria o N que está aqui. N mais 1. Então, conseguimos isolar o N. Na parte de baixo, aí a gente pode perceber que já tem o N separado aqui na parte de baixo. Então, vou colocar ele na frente, não importa a posição que ele fica. N fatorial e repete os outros termos. N mais 2 vezes N mais 1. Vocês podem perceber que como na multiplicação a gente pode estar eliminando o termo, o N corta e corta. O que sobrou? N mais 1 mais 1. Então, seria N mais 2, 1 mais 1, 2, ficou na parte de cima. E embaixo sobrou o quê? N mais 2, N mais 1. N mais 2 e N mais 1. Então, pode ver que dá para cortar. O que sobrou? 1, porque quando a representação da fração, quando você corta os elementos, equivale a 1. 1. E o que sobrou da outra parte? N mais 1. Então, qual que é a resposta? D. Voltando para o exercício 7, vocês podem perceber que é a mesma nomenclatura. N mais 1, fatorial, que teve um problema aqui de gráfica, mais N fatorial, sobre N mais 2, igual a 5. Chegamos no mesmo esquema do outro exercício. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Usando esse esquema para estar simplificando. Então, a gente pode estar pegando essa fração com a representação de N fatoriais e chegar naquela mesma resolução. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar e copiar essa mesma resolução que está aqui, certo? Vamos lá. Essa mesma resolução a gente chegou. Podem ver que é N mais 1 fatorial, mais N fatorial, mais 2. Só que a diferença aqui que terminaria 1 N mais 1 igual a 5. Só que, se a gente fosse isolar o termo N, a gente chega nesse seguinte resultado. Isolando N, que seria N fazendo a regra de 3, a gente chegaria na seguinte equação. 1 igual a 5N mais 5. Isolando N,
a gente ficaria com menos 4 sobre 5, certo? A gente chegaria nessa resolução. Só que o gabarito está mostrando que é 4. Então, esse n seria o 4. Se vocês colocar a representação do 4, vamos lá, seria 4 mais 1 fatorial mais 4 fatorial, 4 mais 2 fatorial igual a 5. Então, aí que ficaria 5 fatorial mais 4 fatorial mais 6 fatorial. Aí, na regra do fatorial, a gente tem que chegar no menor elemento. Chegando no menor elemento, a gente ficaria 5 vezes 4 fatorial mais 4 fatorial. E aqui reduziria até o 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. A parte de cima repete 4 fatorial aqui e 4 fatorial aqui. Então, vamos ter que colocar em evidência. Seria 4 fatorial vezes o 5 mais o 1, para poder repetir o 4 de novo que está ali. E aí, na parte de baixo, seria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Chegando no 4 fatorial, dá para cortar. E aí, seria 5 mais 1, 6. E 6 vezes 5, 30. Certo? Simplificando essa fração, seria 6. Simplificando por 6, aqui ficaria 1 quinto. 5 vezes 6, 30. 1 quinto. Então, nesse caso aqui, a resolução que fala que é igual a 5 e que o n é igual a 4 não bate por ser isso igual a 5. Não bate porque 1 dividido por 5 não dá 5. Certo? Porque o resultado é uma questão de igualdade. 1 quinto não é igual, é diferente de 5. Então, no caso, o resultado simplificando seria o 4 mais 1, que é diferente de 5. Então, esse exercício aqui, eu não consegui achar a resolução para estar fazendo a igualdade de 5. Eu achei a diferença. Então, eu acredito que, assim como teve erro de gráfica, esse exercício esteja incorreto. Qualquer coisa que vocês acharem uma resolução e quiserem debater no grupo, né, no mural e tudo, eu estou aberto à discussão. É legal discutir sobre, né, questões matemáticas. Eu acho muito interessante discutir entre vocês no grupo, né, no WhatsApp e tudo. Podem estar discutindo e mandam para mim a resolução e vamos discutindo para a gente resolver esse exercício. Aí vamos para o oitavo. O oitavo exercício, ele é legal de fazer. É bem simples também. Aqui do lado eu coloquei a tabelinha de fatorial, porque a igualdade, como eu disse no outro exercício, a igualdade é 1. Então, aqui também tem que dar 1. É 1 igual a 1. O fatorial que dá 1 tem o próprio fatorial de 1 e tem o fatorial de 0. É um conceito que eles falam conceito primitivo. Então, aqui pode ser fatorial de 0, aqui pode ser fatorial de 0, ou pode ser fatorial de 1 igual a fatorial de 1. Então, usando o raciocínio, eu acredito
que esse fatorial teria que dar, vamos contar aqui, como se fosse o 0 que dá 1. Vamos tentar com o 0 primeiro para ver se a gente chega? Então, como é que a gente vai estar fazendo? A gente faz x menos 2 fatorial igual o 1. Eu vou representar na tabelinha o 1, eu escolhi o 0. Fatorial. É muito bom a gente estar com a tabelinha de fatorial do lado para poder se familiarizar com a tabuada fatorial, vamos dizer assim. É como se fosse uma tabuada. É bom estar do lado para estar praticando e pegando bastante conhecimento com fatorial e habilidade. E aí, qual que é o termo? A gente poderia estar pegando e fazendo a regra de x. Seria x, fazer a regra da cruz, igual ao 0, igualar ao outro lado, e pegar esse 0 fatorial e descer. Certo? Aí, pegando esse 0 fatorial, a gente pega e desce. A gente pode também representar pelo 1. Acho que é mais cabível representar por 1, porque depois vai 0 vezes 1. Apesar que é 0 fatorial é uma representação. Aí vai ficar 0 fatorial vezes 1, vai ficar o próprio 0 fatorial. Então, eu vou representar o 1, porque ele vai ter que estar voltando. E se fosse na fração também, né, fração com fração, né, fazendo a cruz, ia voltar tudo nos termos que tem. Então, eu vou deixar o 1, que é mais coerente matematicamente. Porque o 1 é um número neutro, o 0 ele zera na multiplicação. Então, vamos lá. Pegamos 0 fatorial e isolamos. Conforme a gente isolou o 0 fatorial, já dá para cortar o fatorial. Cortamos o fatorial. Só que o que acontece? Cortando o fatorial, aí a gente vai voltar ao 0. Por isso que eu deixei até o 1. Ficou mais coerente deixar 1. Porque aí a gente vai ter que fazer a cruz de novo. Aí pode tirar do parente. X menos 2 igual, voltando 0, 0 vezes 1, 0. Voltamos para o 0. Fazendo a equação de primeiro grau, x igual a 2. Esse seria o resultado da equação, a solução da equação. O exercício 9 a gente fez. E agora eu vou, na próxima aula eu vou estar continuando os outros exercícios. E eu vou estar postando também nessa aula também a pedido de uma aluna, né? Ela pediu o exercício da resolução do simulado. Eu não postei, né? Eu mandei o PDF com a resolução, mas a pedido de uma aluna ela quer um vídeo. Eu vou estar postando um vídeo agora para vocês estarem vendo a resolução em vídeo do simulado da parte de matemática 2. Né? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula, que aí eu vou estar continuando com o fatorial.